Meus irmãos, um dos objetivos mais sublimes do Evangelho de Jesus é a conquista da paz interior e a promoção da cultura de paz entre os povos. No Evangelho, talvez na sua assertiva mais importante, quando Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus nos convida a perceber o próximo, seja ele quem for, não como um adversário em princípio, um oponente, um inimigo, alguém que merece nossa desconfiança ou hostilidade por não professar a nossa fé, não ser da nossa região, não falar a nossa língua, não ter a nossa orientação sexual, não torcer pelo nosso time de futebol ou o que seja. Ama ao próximo como a ti mesmo significa um convite ao diálogo, à tolerância, ao exercício do perdão. A paz demanda muito trabalho e esforço, continuadamente. O Espiritismo, enquanto o Consolador prometido, a terceira revelação, o cristianismo redivivo, quando Kardec, o codificador, afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações, nós percebemos o caminho da reforma íntima, que é a condição inexorável da conquista da paz interior, que é resultante da superação das nossas imperfeições. Não é possível ser feliz mantendo um padrão comportamental egoísta, não é possível ser feliz retroalimentando o orgulho, a vaidade, a cobiça. Portanto, há muito trabalho pela frente e, graças a Deus, a imortalidade permite que a cada encarnação um novo carimbo no nosso passaporte, na direção da luz, tenha lugar. Uma vida, uma encarnação é um intervalo de tempo muito pequenininho para tamanho esforço que todos nós, através do Espiritismo, somos convidados, nós, os trabalhadores da última hora, nós que fomos seduzidos pela fé raciocinada, temos a oportunidade bendita de, nessa encarnação chave, num momento de transição planetária, realizarmos as escolhas certas. Hoje, aqui, a minha missão, a minha função é refletir junto com vocês sobre a importância de nós abrirmos a nossa percepção para o fato de que não é possível uma cultura de paz onde o meio ambiente esteja destroçado, devastado e destruído. Peguemos alguns exemplos. Vocês estão acompanhando o terrível flagelo humano que tem lugar na Síria, onde a contabilidade dos mortos por conta daquela guerra civil não é precisa, mas estima-se que aproximadamente 500 mil civis, numa conta muito conservadora, já desencarnaram por conta dessa guerra fratricida. Quando a gente pesquisa as origens do conflito armado na Síria, nós vamos reconhecer que foram 4 ou 5 anos de uma terrível estiagem, falta de chuva, que determinou o colapso das colheitas de subsistência de milhares de famílias que se alimentavam a partir do que plantavam. E a fome precipitou um clima de muita animosidade política e o aproveitamento dessa atmosfera belicosa para o conflito armado contra
o governo de Bashar al-Assad. O estopim da crise síria foi uma estiagem severa e longa. Quando a gente volta na história e vai ver o que aconteceu no episódio da Revolução Francesa, nós vamos ver que nos 2 ou 3 anos anteriores à Revolução propriamente dita, fatores climáticos extremos devastaram as colheitas da França, determinaram inclusive respostas impopulares da realeza. Se não tem pães, os pobres, que se dê brioches. A realeza desconectada da realidade da fome na França, agravada por catástrofe climática. Recentemente agora, ano passado, a crise hídrica na região mais densamente povoada do Brasil, São Paulo, fazendo a conta para saber se tinha ou não água ainda no volume morto para abastecer a capital mais densamente povoada do Brasil. Vocês devem ter acompanhado o episódio que teve lugar na cidade de Itu, quando populares, revoltados com a falta d'água em casa, depredaram a prefeitura e confiscaram na rua caminhões-pipa que levavam água para quem pudesse comprar. Isso teve lugar no Brasil. É curioso que no ano passado também tivemos, pela primeira vez na história da Igreja Católica, o primeiro Papa Francisco que adotou esse nome. E você sabe que o nome de um Papa assinala o rumo de um pontificado. Você já teve 12 papas que decidiram se chamar Pio, 16 papas que decidiram se chamar Bento. O nome do Papa assinala um caminho. Nunca houve um Papa Francisco na história da Igreja. E o primeiro Papa Francisco é aquele que faz a primeira encíclica sobre meio ambiente. Não por acaso, o cardeal Bergoglio, argentino, que veio do fim do mundo, segundo ele mesmo disse, adotou o nome do Poverello de Assis, que 8 séculos atrás veio ao mundo como João Evangelista reencarnado, discípulo dileto de Jesus, o único que não foi martirizado por sua fé, retorna na pele de Francisco para confundir e constranger uma igreja corrupta e opulenta que havia abandonado os preceitos do Evangelho de Jesus. É ele quem mobiliza a juventude de Assisi para fazer de Porciúncula o QG de uma nova prática do cristianismo, e é ele, acompanhado de seu séquito de jovens descalços, usando sacos de batata como roupa, para ir até o Vaticano e ser recebido numa audiência pelo Papa e o constranger pelo choque de realidade de um cristianismo vivo, que não pode ser o da palavra, tem que ser o da atitude. Esse foi Francisco. E o Papa Francisco lança a primeira encíclica da história da Igreja sobre meio ambiente. Laudato Si, louvado seja, é o nome da encíclica, extraído Laudato Si do Cântico das Criaturas, de Francisco de Assis. E a encíclica, em resumo, assevera: o atual modelo de desenvolvimento, a um só tempo, acelera a pobreza, a miséria, a exclusão e a devastação ambiental. A mesma equação que vem regendo as políticas econômicas e a forma como o mundo se entende. A civilização explora os recursos naturais, retirando de forma insustentável aquilo que é fundamental à vida e, no mesmo processo, acelerando miséria, exclusão e pobreza. Essa foi a encíclica do Papa.
Para os católicos, o mensageiro da paz. O que tem a ver paz com o meio ambiente? O Papa deu a resposta dele e não foi a única. Antes do Papa, e nós vimos isso, no ano de 2004, o mais prestigiado de todos os prêmios Nobel, que é o Nobel da Paz, que Chico Xavier quase conquistou, foi conferido a uma ambientalista do Quênia, doutora em ecologia, doutora Wangari Maathai, uma senhora negra, um negro retinto, bonito, parecia um orixá africano. Eu vi essa mulher de perto na Dinamarca, cobrindo a COP15 do clima. Ela me deu uma entrevista, eu fiquei muito emocionado, porque ela, já na condição de vencedora do Prêmio Nobel da Paz, teve a humildade de explicar para mim a razão pela qual ela ganhou o prêmio. Ela foi responsável por um movimento chamado Cinturão Verde, Green Belt Movement, que revegetou o Quênia, um país onde não havia mais árvores, 4% apenas de florestas, porque a população do Quênia, um país pobre, usava madeira para aquecer o lar nos meses de frio e cozinhar os alimentos. E a população rural mais pobre retirava da floresta o almoço e o jantar, a proteína animal que vinha da caça. À medida que a população cresce e se expande, vai se devastando as florestas e a água do rio desaparece, o alimento deixa de existir por perto onde não há floresta e a população migra do campo para a cidade. E essa migração em massa determina o caos no perímetro urbano, levas de gente precisando comer, dormir, estudar, de hospital, de creche, de trabalho, não consegue encontrar isso de uma hora para outra na cidade. Há repique nos indicadores de violência urbana e a doutora Wangari recruta mulheres para mobilizar, portanto, um trabalho fantástico, reconhecido pelo Comitê Nobel, de revegetação, 16 milhões de mudas de árvores plantadas. E a reconstituição lenta e progressiva desses ecossistemas. E a desaceleração da migração do campo para a cidade. A promoção da paz através da redução da velocidade da destruição das florestas. Há uma leitura que eu recomendo aos espíritas que estão preocupados com o rumo dos acontecimentos no planeta em relação à destruição ambiental, que é considerada a maior crise ambiental da história da humanidade. Não há dúvidas sobre isso do ponto de vista científico. E o impacto dessa destruição sobre paz, projeto de paz, utopia da paz. Há um livro chamado Colapso. Como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso, de um autor premiado com o Pulitzer, o mais importante prêmio de literatura dos Estados Unidos, Dr. Jared Diamond. No livro, ele consegue explicar de forma clara e objetiva os modernos conhecimentos da arqueologia, que desvendou mistérios importantes. Por que diferentes civilizações do passado, em diferentes momentos da história, em diferentes lugares do planeta. Eu estou falando dos maias, eu estou falando dos vikings, eu estou falando da população da Ilha de Páscoa, entre outros. Por que essas civilizações que ao longo de alguns séculos construíram uma história, uma cultura, subitamente colapsaram, deixaram de existir, desapareceram do mapa? A resposta que os arqueólogos, investigando os sítios arqueológicos, recolhendo vestígios, aplicando o teste do carbono para estabelecer a idade de cada vestígio e uma ordem sequencial de eventos é possível de ser estabelecida a partir da pesquisa do sítio arqueológico. Há uma história ali. E qual é a história comum a todas essas civilizações? Elas desapareceram do mapa, elas colapsaram a partir do momento que deixaram de ser sustentáveis.
E o que é ser sustentável? É respeitar os limites, a capacidade de suporte do planeta. Respeita-se a sustentabilidade quando você vai pegar um elevador e tem uma plaquinha dizendo capacidade máxima 10 passageiros. O elevador foi projetado pelo engenheiro para suportar 10 passageiros de peso. Se você é o 11º, melhor esperar. Se você entra no elevador, é possível até que o elevador não caia. É possível até que ele suba como se tivesse apenas 10. Mas foi feita uma conta. E essa conta estabeleceu que a melhor forma de você fazer uso do equipamento elevador é respeitando uma certa capacidade de suporte, 10 passageiros. Se acostumar a botar 11, 12, 14, dá um jeitinho, 15, você vai estar determinando a aceleração do desgaste das peças, a entropia do sistema elevador. Você vai explicar para uma criança de 6 anos o que é sustentabilidade, você pode dizer assim: meu filho, minha filha, ser sustentável é dar o passo do tamanho da perna. É reconhecer que em tudo há um limite, uma capacidade de suporte. Essas civilizações não respeitaram os limites da natureza para o avanço da destruição e da depredação, da retirada sistemática do que parecia ser importante. Entraram no cheque especial, se endividaram perante as leis da natureza e não houve capacidade de suporte para isso. O caso que mais me impressiona no livro é o da Ilha de Páscoa, uma ilhota de 700 quilômetros quadrados, lá para o lado do Pacífico, conhecida por aqueles imensos totens de pedra que sobraram da devastação que houve por lá. O Dr. Jared, revelando os saberes da arqueologia, mostra que, ao contrário do que alguns ufólogos supunham ter sido a razão pela qual esses totens foram distribuídos caprichosamente pela ilha, eram pesados, não havia guindaste. Como é que você transporta esse totem de um lado para o outro? Isso é coisa de ET. Teve uma ajudazinha de povos extraterrestres. Não, nesse caso não houve nenhuma ajudazinha de povos de outros planetas. Páscoa, os ilhéus de Páscoa, que esculpiam na rocha a projeção metafórica de cada família ou de cada clã. Vejam como a minha família é o máximo, a história do meu clã. Isso era eternizado nos blocos de pedra. Ainda não existia a palavra marketing, mas os ilhéus de Páscoa sabiam que não bastava esculpir, tinha que deixar num lugar de grande visibilidade, outdoors, na forma de rocha. E era preciso transportar essa rocha. O que eu faço? A tecnologia empregada à época, e que o sítio arqueológico revela, é a retirada de árvores para rolar os blocos de pedra ao longo da ilha. E isso ia esmagando a madeira. Preciso de mais. Esmaga a madeira, preciso de mais. Acabou a florestinha de Páscoa. Sem a florestinha de Páscoa, houve vários efeitos secundários terríveis sobre a qualidade de vida dessa população. Primeiro, impacto devastador. Eles tinham a cultura de subsistência, a agricultura. As pragas oportunistas, vez por outra, apareciam para devastar a lavoura. E os predadores naturais das pragas se refugiavam justamente na floresta. Sem floresta, esses predadores foram desalojados, foram para outro lugar. As pragas agradeceram e foram devastadoras. Sem as florestas, a capacidade do riozinho de água doce que atravessava a Ilha de Páscoa ser perene, sempre ter água, foi diluída. Não tinha mais mata ciliar, não tinha um enraizamento que promove a recarga dos aquíferos. O rio, que era perene, passou a ser sazonal. De vez em quando tem água, de vez em quando não tem. Segundo impacto devastador. Terceiro, fonte de proteína animal é o pescado. Eu preciso pescar, o peixe não vem até a mim.
eu vou pegar esse peixe com barco de madeira. O conserto das embarcações velhas ou a construção de novas embarcações foi comprometido, porque você precisou da madeira para rolar bloco de pedra. Em resumo, e preste atenção no que eu vou dizer, ao longo de um tempo impreciso, não foram muitas décadas, foi um processo relativamente rápido, a civilização de Páscoa colapsou. Significa dizer, as regras de convívio social, a legislação, todos os protocolos de convivência foram colapsados, porque sobreveio a fome. Meu pai era da Paraíba, nordestino, e vem do Nordeste um ditado muito interessante aqui do Brasil, que é o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Foi o que aconteceu em Páscoa. Uma guerra fratricida pelos poucos alimentos que ainda estavam disponíveis. É guerra, é disputa. Ressuscitaram uma tradição há muito banida daquele grupo social, que foi o canibalismo. Eles realmente animalizaram o comportamento. O instinto animal sobreveio na disputa do nutriente. Colapso. Vou sair do livro do Dr. Jared e vou entrar no episódio do furacão Katrina, um dos maiores da história, que entrou caprichosamente, ele encaixou com ventos acima de 100 km por hora na parte mais pobre dos Estados Unidos. O delta do Mississippi, o berço do blues, Nova Orleans. E nos Estados Unidos, furacão aparecer não é novidade, eles têm a temporada de furacões, tem os satélites mapeando o aparecimento de furacão no Atlântico Norte. Aliás, brasileiro ia adorar furacão, porque toda vez que aparece furacão por lá é feriado. É sério, 2, 3 dias de feriado, alerta para a população sair, não haverá expediente nos parques da Disney, não haverá expediente em Cabo Canaveral, fecham os clubes, os shopping centers, o comércio, a repartição pública, e a orientação é clara: saia para um lugar que você quiser, fora do perímetro de risco, ou fique nos abrigos públicos. O maior abrigo público de Nova Orleans chama-se Superdome, um estádio grande, coberto. Para lá foram aproximadamente 50 mil pessoas. Chegaram no estádio como vocês e eu chegamos aqui, com o nosso melhor sorriso, a nossa melhor disposição de ser educado, elegante, cordato, amoroso, amigo. Eu sou grandão, eu estou sentado na sua frente, estou incomodando? Eu vou ali pegar uma água, você quer? Nós sabemos ser educados. Entendemos a importância da boa educação. Nossos irmãos americanos do sul dos Estados Unidos imaginavam passar 2 dias dentro do Superdome, porque era a previsão de passagem do furacão. No final do segundo dia, alguém no estádio, como eu agora, faz uso do microfone para dar o seguinte recado para 50 mil pessoas: meus amigos, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o furacão passou. A má notícia é que a gente vai continuar aqui dentro, porque o furacão destruiu os diques que separavam as águas fétidas do Mississippi da área de baixada de Nova Orleans. Estamos ilhados. Não havia segurança suficiente, porque foi a temporada da segunda invasão do Iraque, uma invasão criminosa à procura de petróleo, coordenada pelo genocida George W. Bush, responsável direto, este está endividado perante a lei, por 100 mil óbitos de civis em Bagdá, à procura de petróleo. Ele mobilizou as tropas americanas para o Iraque, os reservistas foram recrutados e a Guarda Nacional, que seria o equivalente à nossa defesa civil, teve que fazer o backup no quartel.
não tinha tanta Guarda Nacional onde deveria. Chico Xavier dizia que a fofoca é o maior inimigo do espiritismo. A Rádio Corredor é a rádio com maior audiência no planeta. A Rádio Corredor no Superdome começou a divulgar os seguintes boletins, os rumores, os boatos. Eles não estavam preparados para isso. Parece que não tem comida para todo mundo. Talvez não haja água potável para todos. Não confirmaram até o momento por quanto tempo nós suportaremos dentro do estádio. Sobreveio saques às despensas do Superdome, milícias foram organizadas para subtrair comida, água, víveres, registraram-se homicídios, estupros, suicídios. Sobreveio o caos. As regras de convivência, os protocolos sociais foram sumariamente desconsiderados em função de uma demanda atávica e animalesca daquilo que não pode faltar. Meus amigos, é óbvio que não é toda situação de escassez que precipita a violência. Mas é óbvio que aonde há devastação, destruição dos recursos naturais fundamentais à vida, há tensão, há uma animosidade, uma dificuldade de você ter serenidade, temperança e tranquilidade. Não fosse assim, o Pentágono, que é o braço militar da Casa Branca, não emitiria uma vez por ano um relatório sobre os impactos da mudança climática sobre a geopolítica mundial. Porque a mudança do clima está determinando alterações importantes na capacidade de certos lugares do mundo terem água disponível, vide São Paulo, alimentação disponível, vide Síria, e isso determina impacto social, isso determina perturbação, isso determina intranquilidade. É disso que estamos falando. Estamos falando de um projeto que é de paz, e esse projeto de paz não tem vez, ele é extremamente improvável de acontecer aonde falta o necessário. Nós estamos falando de um mundo que elegeu hoje, vamos falar dessa crise. Previnam-se daqueles que apressadamente dizem que é o apocalipse, faz parte. João Evangelista escreveu sobre isso, estava prevista a crise ambiental. Eu diria que é falta de estudo. A gente precisa ter cuidado para reconhecer que essa crise não é um determinismo de Deus. Essa crise tem a nossa digital, o nosso DNA. Preste atenção, por favor, porque eu não tenho muito tempo para explicá-la. Eu vou tentar resumi-la. Essa crise é resultante de nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Essa crise é nossa, não põe Deus aí. É nossa. Livre-arbítrio. Escolhas que a cada dia fazemos e que vão determinar a saúde ou a doença da nossa casa comum, que é como o Papa Francisco denomina o nosso planeta. Crise climática, a mais importante, a elevação da temperatura média do planeta, ela determina uma série de impactos importantes sobre eventos extremos, furacões, tempestades, tornados. Alô, Santa Catarina, tem muita gente aqui de Santa Catarina. Santa Catarina é porta de entrada no Brasil de eventos extremos. Quem tem, como eu, mais ou menos 50 anos de vida, sabe como a ciclotimia dos eventos extremos, a periodicidade, os intervalos cada vez menores, a virulência, a capacidade de destruição, de vendavais, tornados, chuvas fortes, aumenta na linha do tempo, na nossa escala de tempo.
Nós temos a elevação do nível do mar que está em curso e é inexorável. Ela está acontecendo numa velocidade maior do que os cientistas previam. Nós estamos vendo períodos de seca e dilúvios bíblicos se alternando e atrapalhando a dinâmica da produção de alimentos. Nós estamos vendo, por exemplo, a hidroeletricidade, principal fonte de energia do Brasil, refém de ciclos de chuva que não respeitam a série histórica. São anomalias importantes, vocês precisam saber, isso está acontecendo, isso não é ficção. Nós estamos alterando o software inteligente da vida. Nós somos o vírus. Destruição da biodiversidade, produção monumental de lixo, desertificação do solo, crescimento desordenado das cidades, transgenia irresponsável e por aí vai, a lista é longa. Não quero me deter nela. Vocês estão acompanhando, suponho, o tamanho da encrenca. Quando a gente vai analisar de que maneira o movimento espírita aborda a maior crise ambiental da história da humanidade, eu lembro, a Igreja Católica já se posicionou. O budismo, Sua Santidade o Dalai Lama, para os budistas, já se posicionou. Quem quiser que leia o que ele já escreveu no site oficial dele em inglês, vários textos referenciais para os budistas sobre sustentabilidade. Alguns rabinos importantes já se manifestaram sobre isso. Algumas lideranças do movimento islâmico já se posicionaram sobre isso. Nossos irmãos candomblecistas e umbandistas dependem da natureza para afirmar suas tradições. Eles são ambientalistas de carteirinha. Alguns evangélicos, também já se posicionaram. E nós? Quando a gente fez esse trabalho, Espiritismo e Ecologia, o ponto de partida foi um convite feito por Luiz Antônio Mileco, já desencarnado, musicoterapeuta, autor de vários livros interessantes, espíritas, que me convidou para fazer uma palestra sobre ecologia e paz. Foi a matéria-prima desse livro. O que me incomodou antes de fazer o livro? Eu falei, antes de escrever sobre esse assunto, espiritismo e ecologia, eu tenho que perceber, eu tenho que entender por que o espiritismo teria alguma dificuldade de abordar com mais clareza e mais senso de urgência a temática ambiental. É curioso, porque na época eu vi que em boa parte das instituições espíritas esse tema era rigorosamente periférico, ausente. E alguns espíritas, quando eu conversava sobre esse assunto, diziam, André, o mundo de regeneração está chegando. Você está alarmando os espíritas, mas a gente não tem motivo de alarde porque há um determinismo sideral. A gente está virando a folhinha do calendário cósmico universal. A Terra está deixando de ser mundo de provas e expiações e estamos mudando a vibração do planeta. O planeta está se transformando em outra coisa. E nós que nos habilitarmos a reencarnar na Terra, parafraseando o Cristo, teremos que usar as vestes nupciais, compatíveis com as bodas. O perispírito tem que ser do nível evolutivo do planeta, vibrar na mesma frequência. Então as coisas estão bem, o mundo de regeneração está a caminho, André, calma. Eu fui pesquisar todas as definições de mundo de regeneração da literatura espírita. Todas as que eu acessei não trazem rigorosamente uma frase, uma palavra, uma sílaba sobre o que será o estado ambiental do mundo de regeneração. Não há informações sobre isso. Procurei em Chico, Divaldo, Raul, obras básicas, eu fucei, escarafunchei,
Fui atrás de informação e fiquei preocupado. Quando a gente vai pegar Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, ele descreve como se fossem verbetes de dicionário as diferentes categorias de mundos habitados. A parte que é do mundo de regeneração, ele diz: ainda há problemas, ainda haverá dor e sofrimento, não como a gente experimenta no mundo de provas e expiações, mas ainda haverá enormes desafios. Meus amigos, como toda editora espírita, a editora FEB também tem um conselho editorial que passa o pente fino no que a gente escreve, para ver se é compatível com aquilo que a doutrina espírita preconiza como sendo a verdade. Eu escrevi nesse livro e o conselho editorial aprovou a seguinte tese: há um motivo para a espiritualidade maior não dizer com todas as letras o que vai acontecer do ponto de vista físico, químico, biológico, ambiental na nossa casa comum, quando estivermos na condição de mundo de regeneração. É porque isso está em construção. Isso depende de nós. Isso depende do que fizermos agora. Nós estamos agora semeando o estado ambiental do mundo de regeneração. O mundo de regeneração, e é perfeitamente possível acontecer o que eu vou dizer. Ele pode ser e será um mundo mais evoluído ética e moralmente, não há dúvida. Mas ninguém hoje sabe dizer qual será o estado ambiental desse mundo mais evoluído ética e moralmente. Porque pode ser um mundo mais evoluído ética e moralmente com aquecimento global, com estiagens severas, com eventos extremos, furacões, tornados e tufões violentos, com crise hídrica, falta de água doce limpa, desertificação do solo, etc, etc, etc. No livro eu chego a publicar uma parte do Pinga Fogo de Chico Xavier, em que ele diz a responsabilidade que nós temos na configuração desse mundo de regeneração. Por favor, o Espiritismo, a doutrina, quando a gente apresenta a doutrina para quem não a conhece, a gente gosta de dizer: não temos dogmas. Mas eu já percebi no movimento espírita um certo dogma dizendo: relaxa, o mundo de regeneração está a caminho. Antes de escrever o livro, eu percebi que todo mundo, espírita ou não espírita, gosta de usar frases de efeito que resumem como a gente se identifica com a tradição, a religião, a fé que a gente abraçou. Por exemplo, aquele adesivo que eu mencionei ontem, Hora que Melhora, me parece, o segmento evangélico tem mais afinidade com isso. A gente se apropriou de outra frasezinha que tem adesivo por aí: o acaso não existe. Leia Kardec, é o subtítulo. Tem outras frases que a gente gosta de repetir por aí que talvez expliquem esse relaxamento do espírita, ou alguns espíritas, com a questão ambiental. Eu vou falar isso sem a pretensão de estar falando uma verdade definitiva. Eu estou compartilhando um estudo. Por exemplo, uma frase que a gente ouve por aí: a verdadeira vida é a vida espiritual, com direito a um dedinho para cima. O cristianismo afirma isso. O espiritismo ratifica, e é mesmo. A verdadeira vida é a vida espiritual. Alguém tem dúvida? Mas qual é a interpretação que vocês fazem da frase? Porque nós espíritas fora do movimento somos rotulados como cristãos muito preocupados com o além-túmulo. A gente só está ligado na vida extrafísica, extracorpórea. Eu tenho amigos que viram Nosso Lar 4 ou 5 vezes no cinema, esperando um momento do filme que aparece em perspectiva a paisagem de Nosso Lar, e ele comenta: eu queria morar ali, ó, do lado do chafariz, num triplex. Desculpa. Para todos os efeitos,
Nós temos essa fama. O espírita está muito ligado, muito fascinado com além-túmulo. Muitos de nós talvez façam a seguinte leitura dessa frase: a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida de verdade só vai começar quando eu morrer. Meus amigos, eu discordo. Se a verdadeira vida só vai começar quando eu morrer, por que eu vou prestar atenção agora no que está acontecendo com a minha casa comum? Por que eu vou prestar atenção em usar água doce com parcimônia, consumir energia com mais critério, reciclar o meu lixo, consumir com moderação? Se a verdadeira vida é a vida espiritual, o que interessa acontece daqui a pouco. Agora não é tão importante. Me permitam dizer ou relembrar, não somos corpos animando espíritos, somos espíritos animando corpos. A vida espiritual já está em curso. Olá, espíritos, tudo bem? A verdadeira vida é a vida espiritual significa: há escolhas que eu faço enquanto encarnado que remetem à imortalidade. Estar domingo de manhã no Expo Trade, acompanhando esse congresso, é uma escolha que remete à imortalidade. As informações que estão sendo compartilhadas aqui se prestam ao espírito imortal. A verdadeira vida é a vida espiritual significa: há momentos na minha encarnação que eu preciso estar atento às escolhas que eu faço, porque eu estou aqui, embora encarnado, na condição de espírito imortal. Como diz a música do Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não espera morrer. Não fica só projetando a vida do futuro. O futuro é agora. A imortalidade é já. Nós temos uma imensa escadaria, degrau por degrau, e ela está nesse momento se resolvendo aqui, agora. Há uma outra frase muito comum no movimento espírita: não sei por aqui, no sul, por aí, eu estou aqui de passagem. Já ouviram? Nós estamos aqui de passagem. Aí você pega citações de espíritos evoluídos, que de fato a doutrina é consoladora por causa disso. Tudo passa, a gente não precisa ficar martirizando o momento do aqui e do agora, porque daqui a pouco é outra coisa, ok. Qual é a interpretação certa que a gente precisa dar a eu estou aqui de passagem? Porque ela pode embasar uma desconsideração com os problemas do aqui e do agora. Se eu estou aqui de passagem, por que eu vou me fixar no aqui e no agora tentando resolver um problema imediato? Daqui a pouco, estou aqui de passagem. É como um ponto de ônibus depredado, insalubre. Você está ali esperando o ônibus, você não se envolve com o ponto. Você lamenta. O ônibus passa, você, graças a Deus, passei. Fui. Como se o ponto limpo, seguro, ao abrigo da chuva e do sol, não fosse uma questão de cidadania. E enquanto eu estiver aqui usando o ônibus, eu exijo e eu mobilizarei tempo e energia para que o cidadão que usa transporte público tenha a dignidade respeitada num ponto que funcione. Meus amigos, as frases estão aí. Precisamos repensar algumas coisas no movimento, porque o Espiritismo foi precursor, entendo eu, a partir da pesquisa que fiz, de vários pensamentos que estão na moda no movimento ecológico. Em certa medida, a doutrina espírita profetizou questões que só mais de um século depois eclodiram como importantes para uma outra cultura que seja da nossa sobrevivência. Vamos por partes. Primeira questão importante: o que espiritismo e ecologia têm em comum? Primeiro ponto interessante, olha a coincidência. São duas palavrinhas que não existiam, dois neologismos que foram criados na segunda metade do século XIX, em países fronteiriços. 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, Espiritismo, palavra criada por Kardec para designar
uma nova filosofia espiritualista. 9 anos depois, do outro lado da fronteira com a Alemanha, o pai da ecologia, o naturalista alemão Ernst Haeckel, cunha uma palavra nova que é oikos, logia, logos, estudo da casa. Já existia biologia, mas a biologia não explicava o que a ecologia pretende explicar. A ecologia pretende explicar o funcionamento de um sistema complexo, amplo, um modelo que precisa ser construído para entender como tudo na vida, de alguma forma, está conectado, encaixado. O olhar que o espírita lança sobre a realidade é muito parecido com o olhar que o ecologista lança sobre a realidade. Vejamos nas obras básicas o que aparece, por exemplo, na Gênese. Certos trechos da Gênese, que são rápidos, que eu vou citar para vocês, se eu declamasse num congresso internacional de ecologia, eu seria aplaudido. Vamos lá. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Para o ecologista, o universo é um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. A física quântica também explica o universo assim: conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Nós tivemos já um ex-presidente da República, que vociferou contra a interrupção de construção de hidrelétrica pela Justiça na região norte, porque impactava a sobrevivência do bagre. E esse ex-presidente foi para a televisão dizer: é um absurdo interromperem o progresso por causa de bagre. Se a Justiça deu ganho de causa para o Ministério Público, que usou ciência para explicar que o desaparecimento do bagre determinava um efeito dominó sobre toda a cadeia ecológica daquela bacia hidrográfica, atingindo também a comunidade pesqueira, a comunidade indígena, que depende do rio, ou da proteína que vem do rio. Não é só o bagre. O bagre é a pecinha de um quebra-cabeça que o ecologista tenta explicar como funciona. Outro trecho interessante da Gênese, que faz sentido para os ecologistas: de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo. Meus amigos, há muitas afinidades entre ecologistas e espíritas. Um outro ponto muito bonito em comum: ambos se apresentam como braços da ciência. Nós falamos da ciência espírita. Significa que a gente usa a metodologia científica para afirmar a inexistência da morte, a possibilidade da comunicação com os mortos, a imortalidade, pluralidade dos mundos habitados, etc. Nós procuramos fundamentar as verdades espíritas com ciência. A ecologia, igualmente, se ampara e se escora na ciência para afirmar o que acontece quando você, por exemplo, despreza a existência de uma minúscula e desprezível criatura do Cântico das Criaturas de Francisco, que você diz: isso não serve para nada. É a típica frase que a gente ouve por vezes. Para que serve esse bicho? Para que serve esse inseto? Para que serve esse batráquio? Uma visão utilitarista ignorante. Porque, na verdade, aos olhos do ecologista, há sim um fundamento. Cada pequeno ser, por mais desprezível que pareça, cumpre uma função estratégica na resiliência, na saúde e na vitalidade dos biomas e dos ecossistemas. Nós espíritas respeitamos e falamos que o princípio espiritual nasce no reino mineral
se desdobra com as primeiras percepções sensoriais e nervosas no reino vegetal. Isso é elaborado na direção do instinto, que se sofistica no reino animal e alcança a nossa condição, a nossa espécie hominal. Portanto, essa escadaria evolutiva deveria ser assuntada nos debates espíritas. Por exemplo, quem é carnívoro e deseja se alimentar de proteína animal, se eu bem entendi o que diz a doutrina, tem todo o direito de fazê-lo. Entretanto, do ponto de vista ético, deveríamos exigir certificação da carne bovina, suína, frangos, galinha, o que seja, e o protocolo ético de criação, transporte e abate dos bichos. É um mínimo que deveríamos fazer enquanto espíritas. Porque senão a gente vai estar fundamentando, sem o amparo da doutrina, que bicho não tem alma. Aliás, era o fundamento que a igreja usava para justificar o açoite dos escravos, ou a condição de escravo. Não tem alma, negro não tem alma. Esse é um debate interessante. Animal tem alma, animal merece respeito? Mesmo na condição de carnívoro, qual é o protocolo ético que a gente deve adotar e estabelecer? Reduzindo, por exemplo, ao máximo. Os veganos e vegetarianos não gostam do que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Existem no Brasil selos do chamado abate humanitário, que é aquele que preconiza o uso de toda a tecnologia possível para reduzir ao máximo o estoque de dor, de sofrimento e de crueldade sobre os bichos que vão parar no seu prato de comida. Há questões éticas importantes aí. Espíritas ecologistas também gostam de falar da urgência do momento. Os ecologistas dizendo: o elevador não suporta tantos impactos, a gente precisa enfrentar o problema do estilo de vida, dos hábitos e dos comportamentos. Ou mudamos ou pereceremos. Os espíritas também têm um discurso, por vezes soa até alarmista, mas é na direção da consciência. Não temos todo o tempo do mundo para evoluir. Existem encarnações mais importantes do que outras do ponto de vista da dinâmica planetária. No calendário sideral o planeta está mudando, e nós? Então, é uma encarnação em que a consciência martela a nossa intimidade no sentido de nos perguntarmos: eu estou fazendo tudo ao meu alcance? Eu estou conseguindo mobilizar o meu tempo e a minha energia na direção da reforma íntima e da percepção do mundo à minha volta? Um outro ponto interessante entre espíritas e ecologistas vai na direção do que Joana de Ângeles, de forma profética, no ano de 1974, na obra ditada para Divaldo Pereira Franco, Após a Tempestade. É um livro muito legal e que é lançado 2 anos apenas depois da primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, em Estocolmo, na Suécia. Divaldo recebe de Joana a mensagem que chama Jesus, em 1974, de sublime ecólogo. Diz Joana: ecólogos no mundo inteiro preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora que resulta em detritos superlativos que são atirados nos oceanos, lagos e terras inúteis nas grandes metrópoles, como tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas. O capítulo 3 do livro Após a Tempestade chama-se Poluição e Psicosfera. A poluição visível, que nós determinamos sobre o ar, sobre as águas e sobre a terra, e a psicosfera, que Joana diz: essa poluição material e tangível tem origem na poluição da nossa psicosfera. Porque nossos padrões mentais e nossos sentimentos determinam a qualidade da nossa psicosfera. O que é psicosfera?
é esse campo eletromagnético que todos nós, seres viventes, possuímos, e que ele vai determinar um padrão de cor, luminosidade, textura e odor, a partir da maior intensidade ou frequência de certos pensamentos ou de certos sentimentos. Quando a gente desencarna, você não precisa explicar para o seu guia espiritual como você está. O seu cartão de visitas está expresso na sua psicosfera. Lá está impregnada a sua digital espiritual. Meus amigos, nós precisamos prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, porque eles determinam uma psicosfera mais ou menos adequada ao nosso conforto, à nossa qualidade de vida. Nós estamos nutrindo, nos alimentando de leituras edificantes. Qual é o programa que você gosta de ver na televisão? Qual é a música que você gosta de ouvir na internet ou no rádio? Quais são as conversas que você gosta de participar no ambiente de trabalho, no meio espírita, na rua, na fila do ônibus? O que a gente está fazendo no tempo vago, transportando através de sugestões mentais e emocionais para a nossa psicosfera? Quando a gente tem a campanha do Evangelho no Culto do Lar, o que é isso? É o saneamento básico da psicosfera. É a retirada de formas, pensamento e miasmas que saturam e poluem a nossa psicosfera e impactam a qualidade de vida no nosso ambiente doméstico. E a soma da psicosfera de mais de 7 bilhões de encarnados e o triplo da população de desencarnados define aquilo que é a psicosfera da Terra, que não se encontra no seu melhor momento. A gente vai ver em nosso lar a recomendação dada pelas equipes que André Luiz foi convidado a participar, essa imersão na crosta. Parece que eles estão mergulhando numa piscina de matéria orgânica fétida. Imersão na crosta. Por que a crosta está saturada de elementos desconfortáveis, com mau odor, com cores aflitivas? Porque nossa forma de projetar pensamento e sentimento vai, via de regra, na direção da invigilância. Não nos policiamos, não cuidamos com a devida atenção, nos dispersamos com facilidade. E isso tem um preço ambiental. A psicosfera é o meio ambiente em que nós estamos inseridos. O ambiente doméstico é a soma das psicosferas que a gente vai determinar que padrão vibratório vai possuir. Tudo isso faz parte do debate ecológico e espiritual. A ecologia espiritual existe. Ela foi apresentada com pompa e circunstância por Joana de Ângeles, em 74, em detalhes, construindo a ponte entre a poluição visível e a poluição invisível. Um outro ponto em comum entre espíritas e ecologistas é a recomendação para o consumo consciente. Os ecologistas dizem que um óculos, um livro, uma roupa, um carro, um móvel, um imóvel, sapatos, o que seja, para existir demanda água, matéria-prima e energia. Tudo isso vem da natureza. O consumo consciente significa perguntar antes de comprar: eu preciso disso? Isso é importante para mim? Essa pergunta chama a consciência, e a consciência haverá de responder sim ou não. Se você não precisa, não compre. Por quê? Porque você não vai colecionar em casa pedacinho de planeta, que é um só. Os recursos são finitos, sabendo usar não vai faltar. Essa é a lógica. Se eu sou consumista, aos olhos de um ecologista ou de um espírita, eu sou um predador. Eu estou dilapidando recursos naturais para colecionar e ostentar. É um problema do ponto de vista ecológico. Não há planeta suficiente para tanta sanha de consumo. Não há planeta suficiente para Black Friday do jeito que a gente está fazendo. Gente, a gente importou a expressão em inglês, encaixamos no calendário brasileiro,
Lá o Black Friday é a liquidação do Dia Nacional de Ação de Graças. Tem uma história o Black Friday. O Friday negro, o negro é a cor azul da gente, quando o comércio diz fechei no azul, lá é fechei no black. O black é bom. Black Friday, vem e leva, está tudo barato, liquidação. Nós importamos o Black Friday. As mídias propagam desejos efêmeros de consumo a granel. Toda sexta-feira, alguma loja importante do varejo dispara nas mídias, de forma aterrorizante. É só amanhã! E você que estava tranquilo, zen, assistindo um filme, uma novela, de repente fala, tenho que ir. É só amanhã. Por esse preço não vou mais encontrar. Você não fez aquela pergunta fundamental. Eu preciso? Eu realmente necessito ou não? Esse é o ponto. Nós fizemos a transição, nós aqui reunidos no nosso tempo de vida, da era do armário embutido, que é coisa de velho. Se você quer conversar com uma criança, um adolescente, sobre armário embutido, ele vai dizer, eu não sei o que é isso. Isso foi a marca de uma era. Porque hoje em dia a garotada, os novos casais, quem está procurando imóvel, sabe que não cabe mais no armário embutido tudo que há 30 e 40 anos você julgava importante para você. Hoje você precisa ter um cômodo inteiro para guardar suas coisas. Esse cômodo também responde, olha a nossa rendição cultural, por um nome em inglês. E que o coral do congresso aqui, em uníssono, vai recitar esse nome, como se fosse o grande mantra da sociedade de consumo moderno. Na contagem regressiva, é um nome em inglês. Atenção, 3, 2, 1... Eu peço desculpas à organização do evento, porque a vibração caiu. Despencou. O que é um closet, sociologicamente falando? É um lugar que não é apenas o cômodo, ele precisa ser produzido. Eu comprei uma revista de decoração para levar para os meus alunos da PUC, com dicas de como iluminar o seu closet. Como nenhuma cultura é demais, eu descobri, graças a essa revista, que existe uma profissão chamada Light Designer. Existem projetistas. Você quer que luz no seu closet? Eu quero aquela luz que nem filme bíblico, quando Deus fala com a gente e um feixe se projeta do alto. Na direção da onde? Dos meus edredons. O camarada mora sozinho no Rio de Janeiro e tem pilhas de edredons. Aí você elegantemente pergunta, por que, irmão? O consumista sempre tem uma desculpa no bolso do colete e diz assim, estava barato. Ou então repete o comercial do seguro, vai que aparece de repente gente para dormir aqui em casa e está frio. Enfim, feixes de luz para aquela coleção interminável de sapatos. E a gente vai lembrar quando caiu a ditadura filipina, nas Filipinas, do Ferdinand Marcos, e o povo adentra o palácio presidencial revoltado, uma tirania enorme, concentração de renda, descobrem o salão dos sapatos de dona, a primeira-dama, com o sugestivo nome de Imelda Marcos, com mais de 3.000 pares de sapato lindos, num país de descalços. O que significa que daria para colocar um novo par de sapato sem repetir outro, só repetiria o outro par, usando sequencialmente todos esses calçados, dali a 7, 8 anos. Não faz sentido. Meus amigos, o que se verifica na sociedade de consumo e com culpa da mídia, determinando o tempo todo desejos efêmeros, que se confundem com poder, status, prestígio.
É o chamado movimento de manada. Movimento de manada. Atavicamente, magneticamente, compramos o que não necessitamos. Nos iludimos em relação à matéria. O mesmo Santo Agostinho que definiu o que é mundo de regeneração, também falou daquela primeira categoria de mundo do sofrimento, da dor, onde o apelo à matéria é a primeira característica dos habitantes desse primeiro mundo onde há humanidade. Não merecemos retroagir. Cuidado com o Black Friday. Cuidado com a liquidação. Off. Palavras mágicas que as pessoas por vezes se sentem magneticamente atraídas. Dizer, fui. Do ponto de vista ecológico, é encrenca. Do ponto de vista espiritual, como é? E aí evocamos a lei de conservação do Livro dos Espíritos. Estava tudo lá, no século XIX, gente. Leiam, releiam, na parte das leis morais, a lei de conservação. Lá tem a distinção que Kardec indaga a espiritualidade maior entre o que é necessário e o que é supérfluo. No capítulo da lei de conservação tem a pergunta 705, profeticamente feita por Kardec à espiritualidade numa época que não existia ainda a palavra ecologia, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, tudo isso veio depois. E Kardec indaga a espiritualidade nos seguintes termos: por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? No século XIX a humanidade era de 1 bilhão de pessoas, ninguém falava em crise ambiental. E Kardec pergunta, por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? E a resposta da espiritualidade maior é linda, um tanto extensa, mas eu destacaria o trecho que diz: a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. A gente tem que anotar isso e colocar no espelho do banheiro. Por fim, é importante a gente lembrar, nós somos brasileiros. O Brasil é descrito na obra psicografada por Chico e ditada por Humberto de Campos como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É outro álibi que a gente gosta de usar para dizer assim, as coisas vão se endireitar por si, sem que eu precise pessoalmente fazer meu esforço, porque este é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A gente assumiu outro dogma. Ocorre que quem lê o livro vai perceber que o determinismo da espiritualidade superior sobre os desígnios, os caminhos do Brasil, se encerra com a proclamação da República. Da proclamação da República em diante, nós estamos por nossa conta. Portanto, esse país só será coração do mundo e pátria do Evangelho se nós nos mobilizarmos para tal. Não esperem um determinismo sideral, passe de mágica, fazendo do Brasil o que nós não quisermos que o Brasil seja. O Brasil será o que nós fizermos dele. Não usemos essa obra como, digamos, base de sustentação para uma tese que é falsa. O Brasil será o que nós brasileiros fizermos dele. Isso significa, para nossa reflexão, meus amigos, será coincidência o fato da maior nação espírita do mundo estar situada no país campeão mundial de água doce, superficial de rio ou subterrânea dos aquíferos Guarani e Amazônico? Será coincidência que a maior nação espírita do mundo está assentada sobre a nação do planeta que possui o maior estoque de terra fértil já pronta para o plantio de qualquer coisa sem precisar tirar uma árvore da frente? Terra é capital natural valiosíssimo e nós temos em abundância. Eu não vi terreno baldio no Japão, eu não vi terreno baldio na Coreia do Sul, mas é o que eu mais vejo no Brasil.
terra ociosa, cercada de arame farpado, é minha propriedade, deixarei para os meus filhos. Rei Leão, meu filho, um dia tudo isso será seu. E o leãozinho está vendo o quê? Terreno baldio, cercado de arame farpado. Será que a maior nação espírita do mundo está assentada no país onde a ciência mais catalogou a existência de seres vivos, macroscópicos ou microscópicos? 25% de todas as criaturas catalogadas foram reconhecidas por cientistas no Brasil. Caprichosamente, o único país do mundo com nome de árvore. Será coincidência que a maior nação espírita do mundo encontra-se exatamente num país com essas características? É importante, e eu me despeço, lembrando o pensamento de um ecologista americano, David Brower, que resumiu quase 5 bilhões de anos da história da nossa casa comum, cujo governador é Jesus, e com certeza o governador da Terra sabe e nos intui que nós não somos os donos do planeta, não somos os proprietários, nós somos inquilinos. E a lei do inquilinato dos homens é igualzinha à lei espiritual. Enquanto fizermos uso do planeta, como bons inquilinos, no mínimo devemos devolver o planeta nas condições em que encontramos, no mínimo. É o que se espera do inquilino. É uma questão de ética. Eu usei água, eu usei matéria-prima, eu usei energia, eu gerei lixo, matéria orgânica. E como é que eu estou devolvendo? Diz o ecologista americano, que resumiu aproximadamente 5 bilhões de anos da Terra em uma semana. Ele dividiu 5 bilhões de anos da Terra em 7 dias. Tomemos os dias da semana para representar o que de fato se passou em 5 bilhões de anos. O nosso planeta nasceu numa segunda-feira a 0 hora. A Terra formou-se na segunda, terça e quarta-feira até o meio-dia. A vida, as primeiras espécies de vida, só surgem a partir da quarta-feira ao meio-dia e desenvolvem-se em toda a sua beleza orgânica durante os 4 dias seguintes. Apenas às 4 da tarde de domingo é que os dinossauros aparecem. 5 horas mais tarde, às 9 da noite de domingo, quando as sequoias brotam da terra, os dinossauros desaparecem. O homem, a mulher, surgem, faltando apenas 3 minutinhos para meia-noite de domingo. A 1/4 de segundo antes da meia-noite, Cristo nasce. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial. Agora, é meia-noite de domingo, e estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. É preciso ter coragem para ser cristão de verdade, é preciso ter coragem para ser espírita de verdade, e é preciso ter coragem para fazer o que precisa ser feito para que o mundo de regeneração tenha água doce, terra fértil e ar puro. Obrigado pela atenção.